Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, porque mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos com a Hora Nazarena, devocional da Igreja Nazareno Tauá, para abençoar a sua vida hoje, de forma especial. Logo agora, às 19 horas, nós estamos concluindo um período de 24 horas de oração, e Deus tem nos prometido coisas novas, coisas transformadoras, coisas que a qual os nossos corações ainda não podem contemplar, os nossos olhos não podem ver, mas nós podemos crer pela fé. E hoje eu queria trazer uma palavra bem desafiadora quanto a essas coisas, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, do capítulo 43, que vai nos dar justamente essa dimensão do Deus a qual nós servimos. Isaías capítulo 43, versículos de 16 ao 20. Isaías 43, de 16 ao 20. Vamos ler junto a palavra do Senhor. Vai nos dizer o seguinte: assim diz o Senhor, que preparou o caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerras e os cavalos dos exércitos, e a força eles fazem ali, e jamais se levantarão. Estão extintos e apagados como um pavio. Não fique lembrando das coisas passadas, e nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e um rio nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto, rio nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria podermos meditar um pouco nesse texto e trazendo somente dois fatores a qual esse texto nos traz a entender no capítulo 43, no início do versículo 18, a qual o Senhor nos dá uma promessa, e no início do 19, no início do 18 ele vai dizer o seguinte: não fiquem lembrando das coisas passadas, e no início do 19 ele vai falar: eis que faço uma coisa nova. O povo de Israel, quando está no período do profeta Isaías, é justamente no momento em que o rei, depois de ser curado, ele aceita a visita dos babilônicos e mostra todos os seus tesouros. E Isaías então ele fala ao rei que aquele povo que veio de longe visitá-lo seria o povo que o levaria cativo. E quando pergunta para ele quando seria, ele diz: não no seu tempo, mas no tempo do seu filho. E ele simplesmente diz o seguinte: então o meu reinado está seguro. Ou seja, ele não estava muito preocupado com o dia de amanhã. E aí então Deus dá essa palavra dizendo: eu não fiquei lembrando das coisas passadas. E está fazendo uma menção quando o povo saiu do Egito, em que ele abriu um caminho no meio do mar, em que ele abriu um caminho no meio do deserto, e o povo passou ali seguro durante 40 anos. E o povo de Israel se glorificava por isso, se dizia ser um povo privilegiado, porque Deus os tirou com braços fortes do Egito. E agora Deus diz para eles o seguinte: que ia fazer o contrário, que ia colocar água no deserto e fazer um caminho, um novo caminho agora no deserto. Esse termo a qual Deus está usando, é claro que ele está falando sobre um período a qual o povo estaria cativo na Babilônia, e esse colocar água no deserto seria um reavivamento do povo de Israel. Então, quando Deus fala que faria novas coisas, quando Deus fala que faria tudo novo, que faria algo de excelente para aquele povo, ele estava falando de um reavivamento. Nós estamos passando um período muito crítico, e nós estamos vendo coisas semelhantes a essa, a quais nos traz uma certa preocupação. Como será após a pandemia? Como serão os dias? Como será a igreja? Nesse período agora, onde a igreja poderá, ou já está podendo, aí podemos dizer assim, abrir com certas restrições, depois de um tempo de isolamento, nós temos preocupado com tudo isso,
E é natural que as coisas passadas começam a vir nas nossas mentes. Ah, como era bom quando nós fazíamos isso, como era bom quando nós fazíamos aquilo outro, como Deus trabalhava em nossas vidas, como era bom quando nós podíamos ir para a rua, fazer culto ao ar livre, pregar a palavra livremente, sem ter ninguém para impedir, sem ter impedimentos humanos, sem ter impedimentos científicos, biológicos, seja lá o que for. E agora, né, estamos numa situação onde o medo ainda impera, as dificuldades ainda imperam, as restrições ainda imperam. E aí Deus traz uma palavra desafiadora para cada um de nós. Eis que eu colocarei um rio no deserto. Ou seja, Deus está falando que o seu Espírito vivificará a terra, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam pelo Senhor, para que o novo de Deus possa estar se fazendo nas nossas vidas. E aí a gente vai ver que ele diz que os animais em si, né, ele usa essa expressão dos animais para falar que haveria louvor, adoração, glorificação do teu nome, né? Ele fala no versículo 20, ele diz: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os avestruzes e os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto, nos lugares altos, áridos, para dar de beber ao meu escolhido. Já falei aqui em outras oportunidades, quando nós olhamos no livro do Antigo Testamento e quando fala dos escolhidos de Deus, ele está falando exclusivamente de Israel. Mas quando nós trazemos para a realidade, né, do Novo Testamento, então nós pegamos lá as palavras do apóstolo Pedro, quando diz que vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, que foi tirado das trevas para a luz. Então hoje nós também somos um povo escolhido, nós não estamos substituindo Israel, como o apóstolo Paulo diz, nós somos enxertados nessa videira e nela agora nós também fazemos parte através do sangue de Cristo. Deus quer avivar a sua vida, Deus quer avivar a minha vida, Deus quer avivar a vida da igreja, e este é um tempo a qual nós precisamos voltarmos para o Senhor e enxergarmos que este é um momento que em meio às crises, às dificuldades, nós possamos louvar ao Senhor, esperando que ainda em frente o Senhor vai colocar um rio no deserto. O Senhor fará passar com as suas águas sobre as nossas vidas e as nossas vidas serão avivadas, transformadas, mudadas pelo poder do Espírito Santo. Então que Deus toque em cada um de nós, que Deus toque nas nossas vidas e coisas novas e extraordinárias aconteçam para a glória do nome dEle. Hoje nós encerramos, como nós falamos aí, né, esse momento, esse período de 24 horas de oração, e entre os nossos pedidos de oração estava lá um avivamento na ilha do governador, um avivamento no Brasil, um avivamento a qual Deus possa estar moldando e fazendo nova todas as coisas. É assim que Deus muda uma nação, é assim que Deus muda um povo, e é assim que Deus muda a igreja. Então nós podemos confiar que Deus vai fazer nova todas as coisas para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos estar juntos e juntos podemos orar por esse propósito. Eis que Deus faz nova todas as coisas. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e aqueles que estão à sua volta. Continue conosco. Amanhã nós teremos o nosso culto, nossa escola dominical às 9 horas da manhã, ainda pelo YouTube, pelos aplicativos, as redes sociais, e às 19 horas o nosso culto evangelístico. Nós não estaremos realizando nosso culto de Santa Ceia amanhã, mas faremos no próximo domingo, né? Domingo dia 12, a qual faremos presencial, um momento de comunhão, de alegria, onde nós possamos sim estar juntos, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Deus te abençoe, até amanhã, fique com Deus.